Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Excel. Meu nome é Karine Lago e hoje vamos falar sobre a função let, que te permite declarar variáveis dentro de funções no Excel para reaproveitá-las dentro dessa mesma fórmula. Aqui no meu Excel, nós vamos primeiro começar vendo a sua sintaxe. Então, se eu colocar igual a let e abrir o parênteses, nós temos alguns argumentos aqui. Eles podem ser observados aqui na esquerda nessa organização. Primeiro, eu preciso informar um nome. Pode se chamar Karine, pode se chamar Bola, o que eu quiser falar que essa variável vai se chamar. Depois, qual é o valor que eu vou armazenar nessa variável que eu declarei anteriormente. E aí eu posso declarar outras variáveis além dessa, se eu quiser, ou então já chamar o cálculo final, reaproveitando essa variável que eu falei no início da função. Vamos fazer um exemplo simples. Aqui nessa célula, eu vou colocar igual a let e abrir o parênteses. E como nós vamos declarar várias variáveis, seria interessante quebrarmos ou indentarmos essa função. Pelo menos uma tentativa de fazer isso aqui dentro do Excel. Então, para isso, eu vou apertar Alt Enter no teclado para posicionar o meu cursor na próxima linha. E aí eu vou dar um nome para essa variável. Vai se chamar, por exemplo, A. Então, esse A, o que eu vou armazenar dentro dele? Vou pressionar ponto e vírgula e vou dizer o seu valor. Nesse caso, quero colocar o número 20. Depois, vírgula novamente, vou colocar mais uma variável. Vou declarar agora a B. Ponto e vírgula, quero armazenar o quê dentro de B? 50 nesse caso. Vírgula, vamos colocar mais uma variável? Alt Enter, C, e aqui eu vou colocar o número 1. Então, o cálculo aqui, se eu fosse fazer uma soma de A mais B mais C, teria que dar 71. Vou colocar uma vírgula e vamos fazer essa soma dentro da função. Então, Alt Enter novamente, agora eu vou informar a calculation, que seria o cálculo final. Vou colocar A mais B mais C e vou fechar toda essa função. Então aqui você viu que eu posso declarar uma variável, colocar um valor nela e depois chamá-la novamente nessa última expressão. Vou pressionar Enter e teremos o resultado de 71. Imagine se colocássemos aqui menos C. Aperto Enter, 69, ou seja, 20 mais 50 deu 70, menos 1 deu 69. Beleza, então agora você já viu como que funciona a let, mas essa foi simplesmente a primeira aplicação. Vamos para a segunda, aqui nessa próxima página, onde temos, por exemplo, esses vendedores e essas quantidades. Eu tenho vários valores e alguns deles apresentam o valor 0. E eu quero mostrar simplesmente o valor do resultado da região A, que é composta por Tiago, Júlia e Ana Vilela. Para trazer esses resultados da região A desses vendedores, eu preciso utilizar uma função de PROC-V ou PROC-X ou então índice corresp. Vamos usar a PROC-X. Então eu vou colocar aqui igual PROC-X. Depois, qual é o resultado que eu quero buscar? O Tiago. Onde que eu quero buscar o Tiago? Nessa matriz daqui. Vou apertar F4 para travá-la. Depois, ponto e vírgula, qual que é a matriz de retorno? Onde tem os meus resultados? Nesse daqui do lado. Beleza, vou travá-la também com F4. Aí apresentou esses cifrões aqui. E vou fechar a PROC-X e apertar Enter. Retornou o resultado do Tiago. Vamos conferir. Exatamente esse. Vou expandir para baixo e o resultado da Júlia ficou como 0. Imagine que eu queira tratar esse valor daqui. Não quero mostrar 0. Mas nesse cálculo inteiro, eu não consigo tratar desse jeito, dentro da PROC-X. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu poderia, antes dessa PROC-X, colocar um se e perguntar para o Excel que se esse PROC-X for igual a 0, então eu quero retornar o quê? Nesse caso vai ser nada vendido. Do contrário, se o valor for falso, ou seja, se não for igual a 0, quero retornar todo o PROC-X. Isso vai fazer com que a Ana Vilela e o Tiago tenham os mesmos valores retornados, mas que a Júlia Santos tenha um tratamento diferenciado, vai estar escrito nada vendido. Vou fechar essa função se e agora pressionar Enter e depois aplicar essa expressão para os outros e a Júlia Santos agora tem o nada vendido. O grande problema aqui é que usamos a PROC-X 2 vezes. E ela já é mais rápida que a PROC-V, mas podemos melhorar esse processamento fazendo esse cálculo apenas uma vez com a função let. Então aqui do lado, não vou nem substituir essa daqui, vou colocar igual a let, abrir parênteses, depois Alt Enter para declararmos o nome dessa variável. Eu vou colocar como valor vendido, e nesse caso tem que ser sem espaço, ponto e vírgula, o que eu vou armazenar dentro de valor vendido? Vai ser a nossa PROC-X. Então, o que eu quero procurar? Simplesmente o Tiago César, nessa matriz, vou pressionar F4 para travar. A matriz de retorno agora vai ser a quantidade, F4 novamente para travar e vou fechar essa função. Beleza, nós temos
esse valor daqui armazenado dentro dessa variável. Vou pressionar ponto e vírgula para irmos para o cálculo final, que será o seguinte. Eu quero perguntar se o valor vendido é igual a 0. E se for igual a 0, quero retornar nada encontrado. E quando for encontrado alguma coisa, na verdade for maior do que 0, quero retornar simplesmente o valor vendido. Agora eu vou fechar essa expressão do se, vou pressionar Alt e Enter para irmos para a linha de baixo e indentar o let, e temos essa expressão. Vou pressionar Enter e temos o mesmo resultado da se normal com o proc_x duplo. Vou selecionar para baixo para aplicarmos e temos exatamente o mesmo resultado para todas as expressões, só que muito mais rápido. Então vamos resumir aqui a aplicação do let como um todo. Ele veio para duas coisas específicas. Primeiro, para você simplificar a legibilidade das funções e das fórmulas dentro do Excel. Se você tiver algo muito grande que é reutilizado várias e várias vezes, como esse exemplo daqui do proc_x, nós temos uma fórmula muito grande. E lá na let nós conseguimos reduzi-la em um valor menor do que o anterior, com algumas variáveis armazenadas. Dessa forma, as pessoas que vão ver essa função vão conseguir interpretá-la melhor, desde que conheçam o que a let faz. E também tem outra questão. Quando nós reaproveitamos essa fórmula, não estamos executando duas vezes o mesmo cálculo. Isso significa que esse resultado está mais rápido. Se você aplicar dentro de uma tabela tão pequena assim, não vai fazer tanta diferença em performance. Mas imagine 600 mil linhas dentro do Excel. Aí sim você vai ter um ganho muito grande. Agora vamos para a terceira aplicação aqui na direita, que é a seguinte. Vamos imaginar que eu também queira colocar uma condição aqui para avaliar essas datas iniciais e finais. Quero categorizá-las se elas aconteceram dentro de um mês, acima de 30 dias ou acima de 60 dias. Então, eu posso fazer de várias formas. Posso, por exemplo, vir aqui e subtrair a data final com a data inicial. Teremos 2, 35, 7, 77. Então, já consigo ver aqui algumas categorizações na minha mente. Mas eu quero colocar uma se aqui e não quero fazer essa coluna adicional. Não quero ter colunas auxiliares. Então vou deletá-la. Primeiro vou fazer a se, que é a parte mais redundante, e depois colocamos uma let. Então igual a se, abro parênteses, o teste lógico vai ser esse menos esse. Então quando acontecer essa subtração, eu quero saber se ela é maior do que 60. E se for, eu quero colocar o seguinte, 2 meses ou mais. Só que como eu quero fazer várias validações, vamos alterar essa fórmula aqui. Ao invés de usar a se, eu vou usar a sis. E vou colocar mais outros testes lógicos. Então, se a data final menos a data inicial for maior do que 30, eu quero retornar dentro dessa célula de 1 a 2 meses. E mais uma validação se a data final menos a data inicial for maior do que 0 dias, quero retornar dentro de 1 mês. Fecha aspas, fecha o parênteses, aperta Enter e vamos ver se está correto. Aqui está dentro de um mês, de 1 a 2 meses, dentro de um mês, 2 meses ou mais. Beleza, essa fórmula está correta, mas assim como as outras aplicações que nós fizemos, ela executa esse mesmo cálculo várias vezes. E nesse exemplo tem 3 aplicações. Vamos simplificar todo esse cálculo agora colocando o let. Dessa vez eu vou fazer em uma só linha, sem quebrar com Alt e Enter, só para você ver uma diferença e notar também que não tem influência final no resultado, é simplesmente para legibilidade. O meu nome será dias, essa é a minha variável. O que eu vou armazenar dentro do dias? A subtração entre a data final e a data inicial. Agora, qual que vai ser meu cálculo final? Vou colocar a função sis, abrir parênteses e o teste lógico será o seguinte. Se os meus dias forem maiores do que 60, eu quero retornar 2 meses ou mais. Ponto e vírgula. Se os meus dias forem maiores do que 30, eu quero retornar de 1 a 2 meses. E novamente, se os meus dias forem maiores do que 0, quero retornar dentro de 1 mês. Fecho as aspas, fecho o parênteses da sis e mais um parênteses da let. Eu, particularmente, prefiro colocar tudo isso dentro de novas linhas com Alt e Enter. Mas, se você preferir, pode fazer desse jeito tranquilamente. Vou pressionar Enter para termos o resultado. Vamos ver se estão iguais. E temos, sim, o mesmo resultado. E agora, muito mais performático. Essas foram tentativas de aplicação da função let para você ver como que ela funciona.
Agora podemos fazer variáveis no Excel e isso é incrível para melhoria de legibilidade e depois performance dos seus cálculos. Utilize sempre que você precisar fazer alguma redundância dentro de uma fórmula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para propagar esse conteúdo para as outras pessoas. Deixem seus comentários aqui, sugestões para os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau!